Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre governança corporativa, seus principais conceitos e origens da palavra e desse tipo de modelo. A governança corporativa ela veio para dar mais sustentabilidade, mais estrutura e mais organização para as empresas, mais confiança principalmente, né? Através de alguns princípios que a gente coloca aqui como basilares, que são as melhores práticas de administração. Administrar de maneira transparente, né? Tem muito a ver com a missão da empresa. Missão, visão, valores e principalmente o seu propósito. A empresa declara o seu DNA e ela segue conceitos e princípios de governança corporativa, justamente para que o mercado possa ter uma visão transparente da sua operação, da sua administração, da forma como ela atua. Então, quais são os pontos importantes? O que é governança corporativa? Bom, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele define a governança corporativa como um sistema onde diversos atores, empresas, organizações e os stakeholders, que são os principais interessados, as partes interessadas na organização e na operação daquela empresa, daquele segmento de negócio, vão ser dirigidos, monitorados, processados e incentivados a funcionar de maneira transparente. Especialmente ligado a quem? Aos sócios, ao conselho de administração, à diretoria, os órgãos de fiscalização, agências reguladoras e outros órgãos, e controles das demais partes interessadas, todas as partes interessadas na operação dessa empresa, seja ela uma petroleira, seja uma mineradora, seja uma empresa de varejo, qualquer tipo de segmento terá algum tipo de regulação, algum tipo de controle, de avaliação. Então as empresas têm que atuar com base numa governança corporativa, organizada para que ela tenha uma melhor avaliação de mercado, que ela possa atuar de maneira sustentável e organizada. Então uma outra forma de definir é que a governança corporativa é um conjunto estruturado de regras, normas, processos e estruturas que vão ajudá-la a administrar os seus negócios de maneira estruturada e transparente, com linhas claras de responsabilidade. As pessoas que atuam nessa empresa vão saber claramente, vão assinar um termo de compromisso, um termo de conduta para saber quais são as formas que se deve administrar aquele negócio de maneira organizada, transparente, sustentável. Então, o principal objetivo da governança corporativa é alinhar os interesses, muitas vezes conflitantes, entre os stakeholders, ou seja, entre os interessados, as partes interessadas naquele negócio, que potencialmente podem ser divergentes entre os sócios gestores e os demais stakeholders. Um exemplo simples: a maior parte dos acionistas está bastante focada no lucro que a empresa pode dar. Ou seja, eu comprei as ações da empresa, eu quero que ela cresça, eu quero que ela gere lucro para eu poder ter uma ascensão do valor da ação que eu comprei. Né? Se eu comprei a 5 e ela chegar a 8 ou a 10, para mim é ótimo financeiramente. Mas o cuidado que deve se ter, e aí a governança corporativa entra nisso muito forte, é entender como se chegou a um valor de ação bem mais alto, o dobro, o triplo ou muito mais do que isso. O como eu estou operando para chegar a uma valorização dessa empresa. Justamente eu devo ter o cuidado de atuar de maneira sustentável, de maneira transparente, seguindo os melhores preceitos, as melhores práticas de mercado e não colocando em risco nem o sistema socioambiental, né, nem o seu ecossistema como um todo, protegendo os recursos naturais e as pessoas. Se eu consigo atuar dessa maneira e chegar a dobrar o valor da ação, ou mais do que isso, chegar mais longe, ótimo, mas eu não posso ter o foco apenas no financeiro. Então esse conflito, ele é de alguma maneira ajustado e gerenciado justamente seguindo os conceitos da governança corporativa. Mais à frente, a gente vê, por exemplo, as origens da governança corporativa, de onde veio essa discussão, né? Lá pelos anos 80, 90 do século passado,
tivemos o surgimento de alguns escândalos financeiros, especialmente na área de energia, em alguns outros segmentos de negócio, com crises financeiras, crises de confiança, empresas que até alguns meses atrás estavam muito bem, do nada aparecem com prejuízos financeiros gigantescos, da ordem dos bilhões de dólares. E isso é, de alguma maneira, enganar os acionistas, enganar o mercado, enganar os stakeholders como um todo, os fornecedores que têm valores a receber, os credores que têm valores a receber, os próprios bancos que fizeram investimentos e financiamentos para essa empresa pagarão um preço por isso e estão sendo lesados. Então, na década de 80 e 90 veio a origem disso, talvez até antes, na década de 70, ali com o escândalo do Watergate, que foi um dos escândalos mais curiosos dessa época, quem quiser pode pesquisar um pouco. Depois, em 2000, começa a vir a resposta, né? Começam a surgir os principais planos, as principais leis, né? Exatamente com base em dois grandes escândalos, que foi o da Enron e da WorldCom, duas empresas gigantescas que tiveram reveses muito grandes por conta de maus gestores, de má administração, de não olhar para a missão, para o propósito, para uma governança corporativa séria e objetiva. Então foram criadas leis como a Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos e diversas outras no mundo inteiro, na Europa, na China, em vários lugares do mundo. E no Brasil nós tivemos a criação do Código de Melhores Práticas do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no ano de 1999. Ou seja, tem mais de 20 anos que nós temos essa lei, mais de 25, né? Na atualidade, cada vez mais as empresas são convidadas, praticamente obrigadas, a apresentar o seu plano de transparência, o seu plano de governança corporativa, para poder atuar em um mercado cada vez mais globalizado, para atuar em um mercado em que se cada vez exige mais esse tipo de atuação. Inclusive, nas bolsas de valores, não só no Brasil, mas em outras do mundo, existem índices verdes, índices de governança corporativa, empresas que atuam melhor, com suas regras e leis, que protegem o investidor, que protegem os fornecedores, que protegem os funcionários, no sentido de dizer, tem que seguir essa regra, tem que seguir essa cartilha de melhores práticas, e aí sim se terá um resultado melhor, um resultado triplo, não só o resultado financeiro, mas o resultado ambiental e o resultado social. É um tripé da sustentabilidade. Então, cada vez mais a governança corporativa exige que isso seja feito e aí, por conta da globalização econômica, aumenta a exigência de transparência, de incorporação de questões ESG, ou em português ASG, ambiental, social e de governança. Percebam como o G é importante e faz parte dessa sigla, como elementos fundamentais da gestão moderna. Mais à frente, a gente vê os princípios fundamentais da governança, já falamos um pouco da transparência como pilar fundamental, mas que traz o quê? A confiança do investidor. Não só do investidor de grande porte, bancos e agências de fomento que vão investir para que aquela empresa crie uma nova fábrica, abra uma nova frente, possa exportar, possa internacionalizar a sua marca, mas também os pequenos investidores que vão comprar ações ou não dessa empresa pela confiança que ela passa ou pela sua ação mais transparente e mais sustentável. Então, o sucesso da organização hoje está muito voltado para a governança. Se você olhar hoje o organograma de uma empresa e comparar com 10 anos atrás, com 20 anos atrás, diversas diretorias, diversas vice-presidências foram criadas por conta da criação e da observação dos preceitos de governança corporativa, áreas inteiras ligadas à responsabilidade social e ambiental, áreas inteiras ligadas à sustentabilidade, áreas inteiras ligadas à governança corporativa, áreas que não existiam até 10, 15, 20 anos atrás. Então a transparência passou a ser uma frente clara de ação
para que os stakeholders todos estejam na mesma página, ou seja, que saibam tudo sobre a empresa, né? Há partes nas suas páginas, nos seus sites das empresas, são obrigadas a colocar o balanço, são obrigadas a colocar uma série de informações importantes que até então, até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o público não tinha acesso. Eram informações escondidas, informações que ficavam para baixo da superfície. Esse princípio fundamental de transparência trouxe confiança e credibilidade ao mercado, promovendo um ambiente de negócios mais equilibrado, onde todos têm a mesma informação. Além da transparência, nós temos a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Vamos começar pela equidade. Equidade é dar isonomia a todos os stakeholders, que todos tenham o mesmo nível de informação, não só os acionistas majoritários, aqueles que detêm um grande número de ações, mas também os pequenos, especialmente os pequenos, que colocam suas economias numa empresa, acreditam nela e se ela for à falência, toda a sua economia vai embora e essa pessoa é muito prejudicada. Pequenos grupos de investidores, né? Também aqui eu tenho assegurado os seus interesses justamente porque existe a equidade de informações. A prestação de contas, em inglês, accountability, né? Quem vai prestar as contas, quem responde pela empresa, normalmente as áreas financeiras, as áreas de controladoria, as áreas de gestão ligadas aí à contabilidade e ao financeiro. Os responsáveis dessas áreas costumam ter um salário muito alto. Para quê? Para que não sejam corrompidos, para que não haja corrupção nessa área, para que não haja uma contabilidade, vamos dizer, criativa, no sentido de manipular dados e números para que apareça muito bonito no balanço da empresa, mas a realidade comprova que aquela empresa não vem bem nos seus números, no seu balanço. Então, accountability, quem responde pelas informações periódicas que são divulgadas. Atos e omissões são evitados quando se tem accountability bastante rigorosa. E, por fim, a responsabilidade corporativa, que seria zelar pelo impacto social e ambiental, justamente o tema que a gente citou ainda há pouco. Por fim, governança corporativa na prática. O que as empresas têm feito? Demonstrado resultados concretos, aumentando significativamente o valor e a longevidade. Não importa quem está hoje na gestão, importa que todos cumpram as melhores práticas de gestão baseadas na governança corporativa. Organizações que adotam essas práticas chegam mais longe, sobrevivem mais tempo, têm sucesso prolongado, independente das pessoas que lá estão. É criado uma forma ética e sustentável de competição, um mercado mais equilibrado. E, por fim, o Brasil tem tido uma tendência cada vez maior de adotar essas práticas. Não só grandes corporações de capital aberto na Bolsa ou multinacionais, mas também as empresas médias e pequenas já começam a adotar práticas mais éticas no seu dia a dia. Eu espero que você tenha aprendido bastante com esse vídeo. Desejo sucesso.